Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos dar início oficialmente ao canal e à série que eu desenvolvi pensada no teletrabalho no serviço público. A princípio, essa série vai ser dividida em 5 episódios, sendo eles, primeiro, estrutura e organização do teletrabalho, segundo será sobre rotina do teletrabalho, o terceiro sobre motivação dos servidores, quarto, treinamento dos servidores, mesmo nessa situação de teletrabalho. O quinto, a gente vai falar sobre divisão das tarefas, mas também vamos falar um pouquinho sobre inovação. E o sexto vai ser sobre o gerenciamento do teletrabalho, da sua equipe, já com alguns toques sobre estratégia. E eu vou pedir para que vocês, ao longo dessa série, ao assistirem os vídeos, se vocês tiverem algumas ideias ou mesmo dúvidas, que escrevam aqui na parte de comentários, porque isso vai poder me ajudar a até pensar na possibilidade de estender a série, talvez só para tirar as dúvidas, ou eu poderei, talvez, dependendo das dúvidas, responder aqui na própria parte de comentários do vídeo. Então, o seu comentário e a sua participação é super importante. Então, vamos dar início ao primeiro episódio, que é voltado para a estrutura e organização do teletrabalho. Quando eu pensei em desenvolver essa série, foi porque eu conversei com alguns colegas do meu órgão e eu comecei a perceber que haviam muitos problemas relacionados ao desenvolvimento do teletrabalho, porque muita gente foi pega de surpresa. Eu acredito que isso não foi só algum problema que aconteceu no meu órgão, mas que muitos outros órgãos da administração pública brasileira, que por conta da quarentena, tiveram que, até num tempo assim muito rápido, de colocar todos os seus servidores para trabalhar de casa. Acontece que muita gente não estava preparado para isso. Mesmo que há algum tempo já começou essa ideia de teletrabalho, ou o que a gente costuma falar bastante, que seria o home office, que a gente fala lá na minha organização, principalmente no meu setor, a gente acaba fazendo uma diferenciação que não necessariamente é correta. Mas já vou dizer, porque caso isso eu venha falar, vocês vão saber qual seria a diferença delas na minha cabeça. Normalmente, quando eu penso em teletrabalho, eu pensava que era alguma coisa mais para longo prazo, que aconteceria todos os dias da semana. E quando a gente falava sobre apenas um dia que o servidor trabalhava de casa, a gente costumava falar home office. Então pode ser que em algum momento eu fale essas duas nomenclaturas diferentes, mas agora você já sabe o que está passando na minha cabeça quando eu falo dessa forma. Bom, lá no órgão onde eu trabalho, desde 2012 nós temos o processo digital. Então, o que antigamente era muito comum, os processos processo que eu digo, afinal eu já disse, eu trabalho no judiciário, os processos trabalhistas, eles eram apenas no meio físico. Então, se acontecia de um dia ter que trabalhar em casa, eu tinha que levar esses processos para casa. Mas desde 2012, iniciaram as varas digital no meu regional. E desde 2012 eu trabalho em vara digital. E por conta desse sistema, uma vez que o processo ele tem toda a sua tramitação, o seu andamento que ocorre no sistema, desde que você tenha a tecnologia necessária, você consegue trabalhar de qualquer parte do Brasil. Desde que tenha internet, eu diria até do mundo, mas de qualquer parte do Brasil. E aí, como eu trabalho em vara digital desde 2012, essa ideia de um dia ou outro trabalhar de casa já era alguma coisa muito costumeira para mim e para muitos colegas. Mas acontecia de que outros colegas, principalmente em cargo de gestão, sei lá, um diretor de vara, por exemplo, alguns deles eram muito resistentes a essa ideia, tanto de dar o trabalho por um dia por semana para o servidor trabalhar de casa, que seria aquela ideia do home office, a pensar em teletrabalho, que o servidor ficaria por um tempo maior à distância, era alguma coisa que muitos dos meus colegas não aceitavam. E eu, de fato, acredito que esse não era um problema só do meu órgão,
mas de outros órgãos, mesmo que não do Poder Judiciário, mas de outras áreas da administração pública. Mas agora, por conta dessa crise do coronavírus, ninguém mais teve essa opção, né? Porque se antes achava que essa era uma opção, eu quero ou não trabalhar à distância, por conta dessa crise todo mundo foi obrigado. O meu órgão, para vocês terem uma ideia, a partir do dia 16, praticamente 100% está trabalhando de casa. E aí o que aconteceu é que muita gente foi pega de surpresa, né? E eu entendo assim que aqueles que já tinham alguma experiência, mesmo que seja pequena, eles já estariam um pouco mais preparados. Em que sentido? Eu vou falar do meu exemplo, né, que fica mais fácil. Como eu, alguns dias, já há algum tempo, pelo menos uma vez por semana, eu trabalhava de casa, eu já tinha uma certa estrutura dentro da minha casa que facilitava para eu desenvolver esse trabalho. Por exemplo, eu há um ano, mais ou menos, comprei um bom notebook, já pensando de que eu precisaria ter todos os sistemas instalados. E eu mantinha esses sistemas todos instalados e com versões mais recentes, com todos os testes necessários, porque eu já tinha essa facilidade. Porque como eu já trabalhava de casa uma vez por semana, pelo menos, então eu já fazia esse trabalho com bastante frequência. Então, para mim, com relação ao instrumento, computador e as ferramentas, eu já tinha todas elas bem formatadas no meu computador. E lá onde eu trabalho, principalmente pela atividade que eu faço, eu não uso apenas o site do tribunal ou o sistema do tribunal. Eu utilizo vários outros sistemas. E eu mantenho eles sempre bem atualizados. E principalmente, às vezes, há uma atualização de sistema é até um sofrimento, porque a gente já sabe que vai precisar, algumas vezes, desinstalar o que a gente tem para instalar, a versão nova, mas a gente já sabe que, sei lá, 2 dias é um pouco mais complicado por conta de todas essas reinstalações e atualizações. Mas eu já estava preparada com relação a isso, porque era alguma coisa que eu já fazia há algum tempo. No meu setor, hoje eu não estou mais em cargo de chefia, né? Isso significa, eu não sou mais gestora pública, isso significa que eu não tenho servidores abaixo de mim, eu não gerencio nenhum tipo de recurso, sejam pessoas, orçamento, eu não gerencio nenhum recurso. Mas quando eu era diretora da vara onde eu trabalho hoje em dia, já desde 2014 eu incentivava com que os servidores fizessem o teste e trabalhassem de casa pelo menos uma vez por semana, por vários motivos, né? Primeiro porque, de fato, quando o servidor está em casa, se ele for um servidor bem organizado e ele tinha uma certa autogerência, a produtividade dele tendia a ser maior. Quando foi feito testes com esses servidores, a gente já via alguns servidores que tinham mais esse perfil, outros não. E como eu te disse, né, alguns achavam que era opção e poderia falar, eu prefiro trabalhar da vara, então iam pessoalmente, fisicamente trabalhar e não queriam esse teletrabalho. Mas eu acho que hoje na equipe, mesmo eu não sendo mais a diretora, acho que todos eles pelo menos um dia trabalham de casa, o que fica mais fácil. Mas eu sei que alguns servidores achavam que eles não precisavam, porque eles não tinham essa característica necessária para trabalhar de casa. Então, os servidores que já faziam isso, a tendência é que eles já tenham todos os instrumentos disponíveis, um bom computador para trabalhar e os sistemas todos atualizados. Aquele que não tinha, né, que achava que não tinha o perfil ou que o seu gestor não permitia que ele fizesse o teletrabalho, nesse comecinho de quarentena teve uma maior dificuldade até tudo estar instalado. Então, essa é a primeira parte. Outra estrutura que é super necessária tem a ver com a parte física do próprio teletrabalho. Por quê? Eu vou dizer por mim. Como antes eu fazia assim uma vez por semana, eu já tinha até uma cadeira de escritório, né? Dita de escritório, que seria uma cadeira mais ergonômica. E ela fazia com que eu me sentisse bem trabalhando, a minha coluna estava numa posição correta e isso fazia com que eu trabalhasse e tivesse mais conforto.
e menos dor nas costas. Não que seja nada, né? Mas a cadeira, uma boa cadeira, facilitava com relação a isso, né? Me dava bastante conforto e evitava problemas à minha saúde. O mesmo acontecia com relação ao apoio dos braços, mas eu tinha mania de trabalhar na sala de casa. Mesmo que eu tenha uma mesa de escritório e ela seria para eu fazer esse tipo de trabalho, quando eu fazia um dia ou outro, só eu gostava até de fazer na mesa da sala. E tinha, né, às vezes até a movimentação da minha mãe e da minha irmã até me levava um pouco ao escritório e o contato que eu tinha com as pessoas. Mas sempre foi muito tranquilo. Quando começou o teletrabalho, eu já sentia a necessidade de fato usar aquela estrutura que a princípio eu tinha pensado para o teletrabalho como uma forma definitiva. E então eu acabei optando por reorganizar toda a minha estrutura como de fato fosse um escritório e muito silencioso. Porque o ambiente onde eu trabalho, hoje, né, eu fecho a porta e ele é super silencioso e eu consigo trabalhar muito bem, sem interrupções. O que acontece é que eu sei que muitos dos meus colegas não têm essa possibilidade de ter um cômodo só para poder desenvolver o seu trabalho. Ou, né, fazer dentro do seu quarto, caso você tenha um quarto só para você, então você possa fechar essa porta e ficar tranquilamente trabalhando de casa. Eu já consegui organizar toda a minha estrutura para que isso seja uma possibilidade para mim. Outra situação que eu acabei comprando, até por conta dessa crise, que antes, por ser só um dia, eu não tinha tanta preocupação, foi comprar um teclado e um apoio para o notebook. Porque antes era só um dia, eu trabalhava super bem mexendo no meu computador. Eu sei que isso não era a melhor posição para minha coluna, porque você acaba ficando olhando para baixo. E isso, né, até disse que eu já tinha cadeira, mas não era suficiente para a coluna, muito por causa dessa posição que eu ficava mexendo no teclado e olhando para a tela que ficava baixa. E aí, como esse home office, que seria um dia de trabalho por semana, acabou virando uma situação para todos os dias da semana e por um tempo indeterminado, uma vez que a gente não sabe quando isso vai acabar, eu acabei optando por comprar um teclado e o suporte do notebook, porque ele levantou a tela para a mesma linha do meu olho. Então, a partir do momento que esse computador foi levantado para que eu possa ficar corretamente na posição olhando o computador mesmo por muitas horas por dia, que seria todo o período que eu fico trabalhando, eu não posso mais usar o teclado do próprio notebook. Então eu comprei um teclado com um adaptador USB, com a entrada USB, e aí ele conecta ao computador, ao notebook, e muito facilmente ele já está ativo e eu consigo trabalhar. Então esses equipamentos foram super importantes para o meu conforto, e eles não são caros. O que de fato eu entendo que seja mais caro é uma boa cadeira de escritório ergonômica e talvez uma mesa, caso você pense em ter uma mesa só para desenvolver esse trabalho, né? O que seria uma mesa dita de escritório. Mas se você tiver a possibilidade de investir nessa estrutura, ela é super importante, porque ela vai te trazer mais conforto, ela vai preservar a sua saúde física e isso é muito importante para nós, pensando que a gente não sabe quando isso vai terminar. Então, quanto mais preparado você tiver e mais você tiver acesso a esses instrumentos, vai ser melhor para você desenvolver o seu trabalho. Outra situação que eu comecei a falar, e aí eu queria tocar nesse vídeo, tem a ver com o espaço onde você desenvolve o seu trabalho. Como eu disse, eu consegui organizar o espaço físico da minha casa de uma forma que eu tenha um local onde eu desenvolvo meu trabalho e eu não sofro interrupção de outras pessoas da família. Nesse caso, eu acabei optando por colocar a mesa de escritório no meu próprio quarto, né? Até porque eu tenho um quarto só para mim, então essa mesa ela veio para o meu quarto junto com a cadeira e aí eu fecho a porta do quarto e fico tranquila, sem interrupções ou com poucas interrupções. E eu sei que essa não é a realidade de muitos dos meus colegas até, né? Principalmente quem tem uma família maior,
Às vezes o escritório montou a estrutura do escritório, como por exemplo na sala, ou às vezes está no quarto, mas tem outras pessoas que também utilizam esse quarto, então acaba não sendo tão silencioso, né, nesse aspecto, mas ele já ajuda bastante. Tem pessoas que têm uma sala, um cômodo só para o escritório, o que de fato seria o ideal, mas a gente sabe que isso não acaba não sendo para todo mundo. Mas o importante é que de fato tenha um lugarzinho que o servidor possa trabalhar com a menor quantidade de interrupções possíveis. Mas o que eu percebo, por exemplo, é que eu tenho uma certa vantagem com relação aos meus colegas, porque eu não tenho crianças em casa. A minha família são só de adultos, né? Eu não tenho filhos, então eu não tenho crianças em casa. E eu sei que muitos dos meus colegas estão tendo um grande desafio durante esse período de teletrabalho, porque os seus filhos, que numa situação normal estariam na escola, eles também estão em casa fazendo as aulas, né? Tendo que estudar de casa, também de forma online. Ou alguns nem estão estudando, né? Receberam férias. E o que acontece é que as crianças, elas precisam da atenção dos seus pais, né? Mães e pais, ao longo do dia. E esse servidor que tem essa situação, que precisa dar atenção às suas crianças, na maioria das vezes, ele não é que ele só não tem um espaço disponível para isso e que teria menos interrupções. Esse servidor, ele de fato precisa dar atenção às crianças. Então, eu sei que está sendo muito mais difícil para esses servidores nessa situação. E a minha sugestão nesse caso é tanto os colegas, né, os servidores públicos, que saibam que os seus colegas estão na situação, ou os gestores tentarem entender qual é a situação dos seus servidores, porque vai ser necessário fazer alguns ajustes, tanto na tarefa desses servidores. Por exemplo, digamos que o seu servidor, ele é mãe, ele está agora com a criança em casa e ele normalmente desenvolve um trabalho um pouco mais intelectual. Significaria que nesse momento, talvez ele não vá conseguir desenvolver isso com tanta perfeição como ele fazia numa situação anterior, que ele estaria no escritório, na repartição pública, com toda a tranquilidade, caso tenha, né, essa tranquilidade, para desenvolver lá, ou numa situação que ele ficava um dia trabalhando de casa, mas as crianças estavam no trabalho, estavam na escola. E aí ele tinha tranquilidade e podia se concentrar na tarefa. Então, pode ser que nesse momento, esses servidores, que são pais e mães, tenham essa dificuldade. Então, é importante o gestor estar atento. E também o que acontece é que muitos servidores que antes eles conseguiam se organizar, iam para o trabalho, e aí não tinham outras preocupações com outras tarefas. E hoje eles acabaram acumulando algumas tarefas que seriam atividade de casa, atividade do trabalho com as tarefas domésticas. Então, por exemplo, servidores que precisam arrumar a casa ou que precisam cozinhar e ainda desenvolver o trabalho, eu sei que poderia ser possível organizar o trabalho, a sua rotina, para que isso não atrapalhe, e algumas vezes não é tão óbvio assim ou tão prático assim de ser feito. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é mãe e antes ela tinha uma pessoa que ajudava ela tanto com as crianças quanto com a casa e com a comida. Hoje ela não tem mais essa possibilidade, ela não está tendo essa ajuda, então ela, durante o seu horário de almoço, ela não só almoça, como ela faz o almoço e dá o almoço para as crianças. Então essa 1 hora que poderia ser para ela descansar do trabalho, ela está trabalhando em casa, numa tarefa doméstica, mas ela está trabalhando. Então isso também faz com que talvez a sua produtividade não seja tão grande, né? Porque o correto seria esse horário de almoço para o servidor dar uma pausa e poder descansar. Então, qual que seria a minha sugestão para todos os servidores públicos e principalmente para os gestores, que são aqueles que conseguem fazer alguma coisa mais nesse sentido? É tentar entender qual é a situação do seu colega, a situação do servidor público que faz parte da sua equipe e ver a possibilidade de ajudá-lo. Como? Às vezes, oferecendo sua ajuda para desenvolver um trabalho que esse colega
talvez não consiga, porque ele não está tendo a concentração necessária, ou ele não está tendo a disponibilidade necessária, ou ele está muito cansado para poder desenvolver um trabalho um pouco mais complexo. Então, a minha sugestão seria que você oferecesse a sua ajuda nesse sentido. Porque normalmente, isso eu falo até pelo meu órgão, o teletrabalho, que seria essa ideia de trabalhar, ele pode ser tanto num dia ou ele ficar para toda semana por um período mais longo. Na minha organização, o teletrabalho ele foi regularizado há por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Tinha uma expectativa de que o servidor em teletrabalho conseguiria produzir mais. E por diversos motivos, né? Porque entende que esse servidor estaria sem tendo interferências, por exemplo, do atendimento ao público, do atendimento telefônico, conseguiria focar na sua atividade. Então, meio que tem a expectativa que esse servidor trabalhando de casa teria uma performance um pouco maior e conseguiria trabalhar mais, seja em quantidade, seja em qualidade. O que acontece é que, de fato, existe, para muitos servidores, essa é uma realidade. Eu mesmo, eu tenho uma estrutura hoje que facilita e eu trabalhar com bastante qualidade. Eu, como eu disse, eu não tenho crianças, eu não preciso desenvolver tarefas domésticas. Então, de fato, eu, Renata, tenho até uma obrigação a trabalhar mais. E diria que eu tenho até como obrigação, e colegas na minha situação, também de ajudar outros colegas que não têm essa mesma possibilidade. Porque se eu precisar trabalhar um pouquinho mais para ajudar um colega que está numa situação um pouco mais difícil, que não tem toda essa estrutura que facilita o desenvolvimento da sua atividade, eu entendo que caberia a nós poder ajudar a ele. Porque é uma ilusão achar que um servidor que tem criança em casa, que está tendo que desenvolver outras tarefas, porque ele está sem ajuda, né, e tem outras responsabilidades por causa dessa situação de quarentena, é um absurdo esperar que esse servidor vai ter uma produtividade maior. Cabe ao gestor tentar entender qual é a situação de cada um dos seus servidores que está trabalhando de casa, porque ele não vai poder cobrar uma maior produtividade para servidores que não têm condições de oferecer essa maior produtividade. Eu vou dizer, por exemplo, minhas amigas que são mães, muitas delas acabam organizando a sua tarefa para trabalhar, acabam organizando a sua rotina para trabalhar quando as crianças estão dormindo. E porque elas teriam um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, mas ao mesmo tempo elas também estão se privando horas de sono, porque no horário normal elas não estão conseguindo trabalhar, porque elas estão assumindo tarefas diferentes, que não só do trabalho. Então é muito difícil para o gestor esperar que essas servidoras mães ou pais tenham uma produtividade maior só porque estão trabalhando de casa, se eles estão precisando porque eles estão assumindo outras responsabilidades. Então, cabe ao gestor, de fato, conversar e verificar qual que é a condição de cada um e cobrar o que deve ser cobrado de quem tem um pouco mais de condição. Ou não. Não que eu esteja dizendo que quem tem mais condições tenha que trabalhar mais, mas que essa pessoa, caso ela possa, ela ofereça a sua ajuda para aqueles colegas que estão tendo um pouco mais de dificuldade, tá? Seria mais ou menos esse o recado. Então, só para a gente recapitular o que foi o nosso primeiro episódio da série. Seria a importância da estrutura física mesmo, né? Instrumental para poder desenvolver o teletrabalho. Então, o servidor ter uma mesa num lugar que seja tranquilo, uma mesa, né, que ele possa utilizar como a sua mesa de escritório. Ele ter uma cadeira que seja confortável, ergonômica, para que ele tenha uma posição melhor de trabalho, né, e evite problemas futuros com relação a problemas na coluna, que ele tenha o suporte do braço, ou uma forma de apoiar o braço para que de fato ele consiga trabalhar adequadamente, não sentir dores nos braços e nas mãos.
Às vezes, se isso valer a sugestão, comprar um teclado, que isso não é caro. Mesmo teclados bons, eles estão num preço bem acessível. Se você usa notebook, um suporte para o notebook para que você tenha ele numa posição que seja mais confortável para sua coluna e ter todas as ferramentas e sistemas instalados no seu computador e que ele tenha, né, uma capacidade para poder rodar todos esses sistemas que são necessários para você desenvolver o seu trabalho. Essa seria a situação. Esse é o assunto voltado para a estrutura, e o outro ponto abordado é a necessidade de você encontrar um lugar dentro da sua casa que seja mais tranquilo para você desenvolver o trabalho. Mas, caso isso não seja possível, porque você está com crianças em casa e elas precisam da sua atenção, até que você, né, converse com o seu chefe para que ele entenda essa situação. Agora, se você for gestor, que você procure conversar com os seus servidores, veja qual é a situação de cada um e nessa situação ou adequar as atividades ou tirar algumas atividades, porque ele está tendo que acumular outras tarefas que não são apenas do trabalho. E se você é servidor e tiver essa disponibilidade, essa possibilidade, oferecer a sua ajuda para esses servidores, para que você possa desenvolver alguma coisa que ele não esteja conseguindo fazer nesse momento, tá? Esse era o recado de hoje no nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu recado, o seu comentário, dúvidas. Eu vou tentar responder todas as dúvidas aqui do vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo e eu espero você no próximo episódio da série. Muito obrigada!